da Chama Gêmea Multidimensional. Meu nome é Sheila, eu sou idealizadora aqui da página, taróloga, terapeuta, astróloga e tudo mais. Meus amores, hoje eu tô aqui para fazer a leitura para dezembro, para o Divino Masculino. A gente vai fazer a leitura muito parecida com a que a gente fez para o Divino Feminino. Se você ainda não viu a leitura do Divino Feminino, é a leitura anterior a essa. Só dá uma olhadinha aí na lista de vídeos do canal. E eu também vou te convidar a seguir minha página no Instagram. Lá a gente fala sobre chamas, abordando outros pontos da jornada, que não só a leitura de tarô, mas também tentando trazer dicas, ajudar vocês de outras formas. Inclusive hoje lá eu soltei uma canalização que eu recebi essa noite sobre o Divino Masculino. A canalização ela tá bem legal, então eu te convido para ir lá e já aproveita para me seguir. Como eu falei, hoje a gente vai fazer uma leitura para o Divino Masculino no mês de dezembro. Por último, antes de iniciar a leitura, caso você queira uma leitura particular na tua energia, só entrar em contato comigo no WhatsApp. Também vai estar aí no box de informações o número, também está aparecendo na tela. E caso você deseje fazer uma leitura para saber os acontecimentos aí para o final do ano, o que pode acontecer aí até o Natal, o Ano Novo, fica ligadinho lá no Instagram, que ainda essa semana vai sair uma promoção bem bacana para o mês de dezembro, tá? Agora eu acho que já dei todos os recados, vamos lá. O último lembrete, essa é uma leitura coletiva, então muito cuidado ao ouvir. Veja se encaixa na tua energia, tá bom? Já caíram duas cartas aqui, então a gente vai começar a leitura. A leitura começa com a energia do mês para o Divino Masculino. Para a carta de energia do mês, para esse coletivo, caiu a carta do Enforcado, que fala ainda de um Divino Masculino meio preso em crenças, meio preso em dúvidas, meio preso naquela coisa de muitas vezes ele tá com tanta informação na cabeça, tanta coisa tá sendo revelada a ele, que ele fica meio assim, sabe, filhote assustado? Me veio muito essa imagem na mente, gente. Sabe filhote assustado quando ele fica encolhidinho no canto, não sabe o que faz? É mais ou menos isso que eu sinto na energia desse coletivo. Então, apesar da gente ver que muitas vezes na jornada é comum esse masculino ficar meio estagnado, aqui eu vejo uma estagnação por sobrecarga de informação, tá? Ele tá tendo que lidar com muita coisa que até então ele acreditou ser verdadeiro, ele acreditou como certo, e aí vem esse novo mundo que ele tá descobrindo agora, e as crenças limitantes tentam bater nele. Então ele tá bem preso nessa mente, que é como se essa mente estivesse brigando com ela mesma, tá? É como se essa mente ela estivesse em um certo conflito com ela mesma, tentando superar o que ele conhecia como real e absorver esse mundo de informações novas que estão vindo para ele. Então a energia do mês para esse Divino Masculino é uma energia dele muito preso nas próprias crenças e nas próprias limitações. Qual é o tema do mês, né? Para o tema do mês a gente tem a carta do 7 de espadas. O 7 de espadas fala de engano, de ilusões, traições, mentiras sendo descobertas. Então, assim, ele tá lá preso na mente dele, sem querer sair, mas como tema para o mês dele, a espiritualidade está fazendo com que ele enxergue todas as ilusões, armadilhas, mentiras que ele acreditou até então, seja alimentada por ele mesmo, seja alimentada por terceiros, pela sociedade que ele está inserido, pela família, pelos amigos, não importa. É um mês
Onde assim, se ele já tá sobrecarregado de informação, vai vir muito mais informação no colo dele, porque muita coisa que era oculta dele, que outras pessoas alimentavam ele, ou ele mesmo se alimentava com mentiras, a espiritualidade vai jogar na mente dele e dizer assim, ó, meu filho, venha ver o que é real e o que não é real. Então, o tema para esse mês dele é a descoberta de ilusões, mentiras, traições, coisas que foi oculta desse masculino até então. Aí a gente tem a casa do objetivo principal do mês. A gente tem um belo 5 de paus reverso. O objetivo principal do mês, com tudo isso, é fazer com que ele saia, ele se liberte desses conflitos que ele insiste em alimentar. Conflitos internos e conflitos externos, tá, gente? A espiritualidade, ela tá tentando mostrar para esse masculino um caminho, uma verdade, uma realidade, para que tudo o que está em volta dele, que alimenta conflitos, que alimenta brigas, discussões, que alimenta o próprio conflito interno, caia por terra, para que ele enxergue uma verdade e diga assim, agora eu posso resolver o que ainda está meio bagunçado dentro de mim. Então, o objetivo principal desse mês para esse coletivo de masculino é resolver tudo que ele tem em relação a conflitos, sejam conflitos internos, sejam conflitos externos. Qual o principal obstáculo nessa resolução? 5 de ouros, um outro 5. O principal obstáculo é justamente essas crenças limitantes que ele alimenta, de que ele não é o suficiente. Quais são as principais crenças que esse coletivo de masculino alimenta? Ele não é o suficiente, falta para ele não é merecedor, ele é escasso, ele ainda é muito imaturo, inconsequente. Então, assim, ele mesmo alimenta um autoflagelo de acreditar que ele precisa se manter nesse papel de vítima, porque ele não tem o que é necessário para ultrapassar esse papel. E isso continua sendo o principal obstáculo desse masculino, como a gente já vê aí, né? Eu faço leitura aqui no canal já tem 1 ano, 2 anos. A gente vê esse tema como uma constante no masculino. Ele tem uma coisa dentro dele tão, eu não quero usar a palavra danificada, tá, gente? Mas é o que tá vindo na minha cabeça. Peguem esse danificada com um grão de sal, assim, muito levemente. Porque danificada no sentido assim, ele alimentou durante tanto tempo situações, emoções e pessoas que fizeram com que ele se sentisse menos, ele se sentisse inferior, ele sentisse como se ele fosse, assim, a pessoa mais horrível desse mundo. Até a garganta começou a embolar, né? Então, você vê que é um coletivo que realmente tem uma certa sensibilidade com esse assunto. Que para ele é muito difícil sair dessa visão que ele tem dele mesmo, que ele é menos, que ele é escasso, que ele não tem o que é necessário, que ele é inferior a você, que ele não é digno desse amor, que ele não é digno do sentimento, sendo um sentimento tão elevado. Então isso continua como um obstáculo e vai continuar sendo um obstáculo até ele entender essas ilusões que foram colocadas na mente dele, seja por ele mesmo, seja por outras pessoas. Porque o valor que ele dá a ele tem que ser daqui e não daqui e nem daqui, né? E qual a maior conquista para esse masculino esse mês? Opa, começou a melhorar. Temos um 10 de ouros aqui, gente. Ele tem a oportunidade esse mês de conquistar uma certa independência física e material. Para muitos aqui vai ser uma melhora da situação financeira, sim. São masculinos que quando eles começaram esse processo de despertar, quando eles começaram essa caminhada, o financeiro, o material deu uma desestruturada, deu uma embolada. Então pode ser que a maior conquista para ele esse mês, apesar de todo esse conflito emocional, seja uma melhora do dinheiro. Mas também aqui eu vejo isso muito mais assim,
De alguma forma, de algum jeito, quando a gente olha... De novo a garganta, tá, gente? Deixa eu beber uma água. É um grupo que tá sensível aí, viu? É um grupo de masculino bastante sensibilizado com o momento que se encontra na jornada, tá? Mas assim, quando a gente vai para o contexto da leitura, esse 10 de ouros me mostra muito assim, mesmo com todo esse conflito, talvez com a descoberta desse 7 de espadas, né? A descoberta das mentiras, a descoberta das traições, esse masculino vai ter alguma vitória em relação às questões materiais dele. Em alguma coisa ele vai conseguir resolver. Algum passo muito positivo, muito vitorioso ele vai conseguir dar nesse momento. De novo, para muitos vai ser questão financeira, mas para alguns esse 10 de ouros traz a completude de uma situação material, de uma situação física que para esse masculino pode ter sido muito difícil durante muito tempo. Mas vem esse 7 de espadas, mostra para ele onde está a verdade e ele consegue dar um passo adiante na jornada dele. Ele consegue andar um pouco, nem que seja um pouquinho à frente na jornada dele, tá bom? O que esse masculino precisa evitar esse mês? A gente tem um 6 de ouros em reverso. Olha quanta carta de ouro, né, gente? Para quem já me acompanha há um tempo, sabe que, para mim, o naipe de ouro significa movimentações físicas. Envolve a conexão de uma forma física. Não é aquela coisa, tá acontecendo no 5D, tá acontecendo na energia. Não, é físico, tá acontecendo aqui, na Terra, tá? Então, assim, o que é que ele deve evitar? Um 6 de ouros em reverso. Ele deve evitar justamente o desequilíbrio. Ele deve evitar tudo na vida dele que não dá o que ele dá de volta. Por exemplo, ele tá mantendo um relacionamento aí de amizade onde ele sempre se doa mais do que a outra pessoa não tem esse mesmo nível de amizade com ele. Tá na hora de cortar. Ele tá num relacionamento kármico, onde a kármica explora, enfim, tá na hora de cortar. Ele deve evitar qualquer tipo de desequilíbrio que qualquer situação, emoção ou pessoa traga para a vida dele. Aqui também para os masculinos que esse 10 de ouros tem a ver com dinheiro mesmo, ele deve evitar os gastos superficiais e impensados. Não é o momento de sair fazendo extravagância só porque é final do ano. Dá uma seguradazinha aí nas contas. Preciso falar isso porque alguns aqui vão ser questões financeiras diretamente, tá? Mas para a maioria vai ser essa questão dele evitar qualquer relacionamento que esteja desequilibrado na vida dele. Que ele não receba o mesmo que ele dá, na mesma moeda, na mesma intensidade. E o que ele deve cultivar? A gente tem uma carta da lua. Ele deve cultivar a profundidade emocional dele. A carta da lua, quando sai numa leitura de tarô, é sempre uma carta bastante delicada. Por quê? A carta da lua, ela fala de profundidade emocional, fala de você mergulhar profundamente no seu interior, fala de você ousar olhar a vida de um ângulo muito mais profundo, tá? Mas a lua também traz uma certa confusão emocional. Então, assim, ele deve cultivar o interior dele, porém, ele deve esperar um pouco mais para expressar esse interior até ele ter todas as informações que ele precisa, tá? Ele deve evitar, por exemplo, falar sobre as emoções dele nesse mês, inclusive com você, tá? Inclusive com você, feminino. Ele deve só manter aqui dentro bem resolvido. Não é o momento de falar porque ainda não tá tudo claro dentro do emocional dele. Ele ainda não tem todas as informações necessárias. Então, sim, ele deve cultivar a profundidade interna, o emocional interno, trabalhar esse emocional, continuar estruturando esse emocional, porém, caladinho, sem falar com ninguém sobre isso, porque ainda faltam algumas informações para que esse masculino revele para o mundo quem ele é.
Inclusive, vou abrir um parênteses aqui. Eu falei no início do vídeo que eu tenho uma canalização que eu soltei hoje, mas eu tenho outra canalização, gente, que fala justamente sobre isso. Sobre o masculino, ele tá num ponto da jornada muito mais avançado do que ele mostra. Mas que ele tá calando tudo, ele tá introspectando tudo, porque ele sabe que não é o momento. E essa carta da lua confirma isso. Essa canalização eu vou soltar aí nos próximos dias. Para quem não acompanha meu trabalho, não me conhece mais a fundo, eu não solto nenhuma canalização, nenhuma informação que eu recebo sem antes analisar e preparar muito bem, tá? Para não criar aí o que a gente vê tanto nessa comunidade, que é histeria, informações falsas para gerar aquela polêmica, gerar aquela coisa de, oh meu Deus, eu não vou para esse lado, tá, gente? Eu levo o meu trabalho muito sério. E eu sei que essa conexão é uma coisa muito delicada e muito séria. Então, todas as informações que eu solto, primeiro eu analiso o que eu recebi, vejo com meus guias se é isso mesmo, se não foi de repente um ataque, se não foi de repente uma falsa informação para gerar uma reação. E aí depois sim eu solto para vocês. Mas a gente vai ver essa canalização aí nos próximos dias, tá? Mas tem muito a ver com essa carta da lua. Ele tá aqui dentro, o mundo dele tá muito mais evoluído do que você imagina. Não é a hora dele soltar pro mundo, não é a hora dele revelar quem ele realmente já é aqui dentro, tá? E onde ele pode buscar ajuda? A gente tem um 3 de paus em reverso. Ele pode buscar ajuda, olha que interessante, naqueles planos que ele fez que não deu certo. Não é porque não deu certo que aqueles planos estão errados. Talvez ele precise pegar aqueles planos de volta e fazer uma revisão. Olhar para esse passado, olhar para as coisas que não deram certo, olhar para as expectativas que foram quebradas e ver o que ele ainda pode salvar dessas expectativas, o que ele ainda pode salvar desses planos. Porque talvez lá esteja a resposta que ele está buscando nesse momento. Talvez lá exista o caminho que ele está buscando nesse momento, nesse passado que ainda precisa que ele absorva alguma lição, algum ensinamento. E qual é o encorajamento do mês para esse masculino? A gente tem um 6 de paus que fala de sucesso, desde que ele não tenha medo, ele não se assuste, ele não se limite. O sucesso está para ele precisa entender que ele tem tudo necessário para ser bem sucedido esse mês nas questões, no processo dele. Porém, ele precisa evitar aquilo que a gente viu dos 5 de ouros, evitar a limitação, evitar achar que ele não é o suficiente, evitar as crenças limitantes, o medo do sucesso, né? Muitas vezes alguns masculinos eles correm tanto dessa conexão porque eles têm medo desse relacionamento. Eu sei que é um pouco contraditório, é um pouco delicado isso de entender, mas ele sente tanto aquele prazer, aquela coisa de nunca senti isso, visualizo uma vida com meu feminino assim, que eu nunca vi, eu não conheço, não é minha realidade, eu não vejo ninguém em volta tendo esse tipo de relacionamento. E isso traz medo, gente. Será que é realmente assim? Será que eu não estou me iludindo? Mas é bom demais para ser real. Então ele precisa também trabalhar esse medo do sucesso, de entrar nesse relacionamento, para que ele consiga avançar na jornada dele. Tá bom, meus amores? Foi essa a leitura de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima leitura.